Então temos terminado a terça parte. Eu falei quarta, mas é terça parte. E agora a quarta parte está registrado aqui onde eu acabei de ler, em Lucas capítulo 23, e o versículo 46 diz: clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui está falando de família, de cuidado. Assim como Jesus falou em 19 de São João, quando ele está na cruz, porque presta atenção, quando nós lemos os evangelhos sinóticos, e tem muitos pregadores, irmãos, que não entendem, porque às vezes um fala de uma maneira, outro fala de outra, outro fala de outra, e aí qual é o que é o verdadeiro, qual é que enxerga melhor, qual é que eu posso entende o que é? Então é bom ler as referências. O meu professor uma vez fez uma comparação de que Cristo, Jesus, está no topo, lá em cima da pirâmide, não da pirâmide, no topo, entende? E todos aqui de baixo olham ele, estão observando Jesus, estão contando sobre Jesus, estão narrando sobre a vida de Jesus. E agora vão se colocar, eu e você e mais dois irmãos somos discípulos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acho que eu já falei, mas não ficou gravado. Mas eu vou falar isso para você que é importante. Você que está estudando a Bíblia, que é um pastor, um professor, e tem amor à palavra de Deus, é bom pegar esses detalhes, porque na pregação não fala essas coisas. A pregação o que é uma pregação? A pregação é como uma chuva numa terra seca. A pessoa vem para a igreja e vem com sede, então você tem que dar aquele banho da graça de Deus. Ele sai na igreja pedindo santidade. Caindo santidade pelo cotovelo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, que puta abençoada. Aquele pastor eu pensei. Passou 3, 4 dias, já esquece tudo. Mas o ensinamento e a doutrina é diferente. Em 32 de Êxodo, disse Moisés: protege a minha doutrina sobre vocês como um orvalho da manhã que amacia a relva e fortalece. Isso é que estou fazendo com você. Enquanto os evangelhos sinóticos é como que Jesus estivesse em cima no monte e um sobe para um lado e vê Jesus de um jeito, outro sobe do outro lado, mas não vê o outro que está vendo como ele, vê Jesus do outro lado, outro sobe do lado de cá e outro sobe do lado de lá. Eu não vejo você que está do lado lá e o outro também não vê, porque cada um tem um quadrado, está subindo, está observando, está narrando. E é engraçado que os evangelhos sinóticos, eles se entrelaçam entre si, eles não contradizem. Isso chama-se evangelho sinótico. E dentro desses evangelhos sinóticos, porque irmãos, meu dom é ensinar e não adianta. O pastor às vezes manda eu pregar e eu já fico todo atribulado, porque eu acabo ensinando, daí eu olho para o relógio já me forceia, dá vontade já. E aí eu fico todo atribulado, porque eu quero falar tudo no tempo sai e já fico até gago. Os evangélicos sinóticos, eles fecham da seguinte maneira: Mateus olha para Jesus e narra a vida de Jesus como o filho do rei. E ele prega o evangelho do reino. 160 vezes existe no livro de Mateus a passagem: o reino de Deus é o reino dos céus. No Pai Nosso nós oramos: seja feita a tua vontade, aqui na terra
como nos céus. Ali no Getsemane ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia que não se faça a minha vontade aqui na terra, mas sim a tua que está nos céus. Então, Mateus, porque ele é um levita, ele é da tribo de Levi, então ele apresenta Jesus como filho do rei. E aí vem no capítulo 5, bem-aventurados, pobres, tal, tal, tal. Se eu fosse fazer um estudo, faria no capítulo 5, mais algumas aulas. Mas bem-aventurado aquele tal e tal e tal, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos por amor de mim, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande vossa galardão no céu, porque assim perseguiram os vossos pais, os profetas antes de mim. Mas vocês também devem se alegrar, porque também são bem-aventurados, tal, ser bem-aventurança. Porque esses entram no seu reino, são nós somos príncipes, ou somos súditos. Somos servos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí veio o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas não era apóstolo, mas ele era um historiador e se tornou apóstolo da maneira pela qual ele falou mais que todos eles, minuciosamente, inclusive sobre o nascimento virginal de Maria, a ação do Espírito Santo. E eu fico maravilhado quando eu estudo a palavra de Deus, sabe por quê? Porque Lucas era um médico geral, né? Esqueci da palavra. Um médico que entendia de todas as enfermidades, toda a biologia do corpo humano. Ele era obstetra, ele era cardíaco, ele cardiologia, e ginecologia, e geriatria, e tudo quanto é que existe aí hoje. Cada médico tem sua particularidade. Mas Lucas conhecia tudo, médico geral. Mas ele nunca se opôs contra o milagre de Jesus. E agora Lucas fez um tratado com Teófilo, que Teófilo era um judeu, mas estava na Grécia, e provavelmente era um cidadão rico, e Lucas estava ali na Palestina. Ele fez um tratado com Teófilo, porque Teófilo era um homem inteligente. Ele disse: eu não vou pegar um Marcos, que é um semi-analfabeto, não vou pegar um Pedro, que é pescador, eu vou pegar um acadêmico, criado aos pés de Aristóteles, né? Pai da medicina. Mas que a medicina existe antes de Jesus Cristo, desde o tempo dos egípcios. Quem inventou o embalsamento foram os egípcios, e de uma maneira tal que até hoje encontra a múmia intacta. Deixa para lá. E provavelmente Lucas ele se aprofundou na medicina, mas ele nunca foi contra os ensinamentos de Jesus e escreveu na íntegra para Teófilo e para todos os gregos, apresentando Jesus como Filho do Homem. E aí vem Marcos, que é primo de Jesus. Fala em 3, 4 Marcos na Bíblia. Aquele Marcos que estava com Paulo também, acho que é o mesmo Marcos do Evangelho, segundo os sábios entendidos. Não vou entrar na história, não. Mas ele é evangelista, ele escreveu sobre Jesus. E sabe o que ele escreveu? Ele representou Jesus como um servo. Entende? Ele representou Jesus para os judeus, porque Jesus entrou num jumentinho. Servo, só os servos andavam de jumento. Os reis tinham sua comitiva, tinham seus carros de mola, né, no tempo de vocês. Liteiras chama-se na Bíblia Sagrada. Suas liteiras é um carro de mola puxado por vários cavalos. E os pobres andavam de mulinha. Os beduínos andavam de camelo.
E Jesus entra em Jerusalém montada num jumento. E aí o povo sauda Jesus, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra e fica em Jerusalém por alguns dias. Na última vez Jesus entrou em Jerusalém, mas não está no morrinho. Ele entrou em Jerusalém e chorou sobre Jerusalém. Isso é outro assunto. E disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, tu que apedrejas aqueles que te são enviados. Ah, Jerusalém, se tu soubesse a que paz lhe pertence. Dias virão, Jerusalém, que os teus muros serão derrubados, as tuas portas queimadas a fogo, porque tu não sabe o dia e a paz que te pertence. O que significava a entrada de Jesus? Mas tem uma parábola ali do jumentinho, que segundo a teologia de Martinho Lutero, nós somos o burrinho de Jesus. Entende? Jesus domina a nossa vida, pega a nossa mente como pega a carrega, e o burrinho é o bicho mais inteligente e mais dócil que existe. Só quem tratou com o burrinho e montou nele sabe como ele pode liberar. Ele não esquece do caminho, ele não derruba o seu Senhor, ele anda dias e dias, ele não remina, ele é mansinha para ele, que nem um cavalo. Não, ele vai embora. E diz a história do burrinho, né? Isso eu prego para líderes, e obreiros e pastores, que tem muitos aí, só Jesus na casa. Já vou criticar já vou fazer uma fofoca santa, estava demorando. Eu olho para o relógio lá, ele corre, nossa. Aí Jesus entrou no burrinho e entrou em Jerusalém, todo mundo saudou, né? Não tem aí no dia de corpo de Cristo, quando o povo vem e coloca aquelas coisas assim, as irmãs católicas, né? Cada um vem e bota pó de café, bota farelo, bota flor, bota rosa, pétalas de rosa e tal. E daí vem o padre, né? O símbolo de Cristo, né? A cruz, né? E vai andando e cantando. E eu ia atrás, lá em Rio do Sul, há uns 50 e poucos anos atrás, porque há 50 anos eu já aceitei Jesus, eu não acompanho mais. Eu tenho a melhor parte. Mas algumas cidades brasileiras ainda fazem. E aí bota aqueles... E nós tínhamos uma galera lá no morro, que era os favelados. Nós também não se deixava deixar para trás, porque eu ajudei a construir a igreja católica do Morro da Boa Vista, naquele tempo tinha 8 para 9 anos. Eu conheço toda a história da igreja católica lá do Morro da Boa Vista. Se alguém quiser um dia de informação, pode procurar. E aí entraram com um burrinho, no dia de Corpus Christi, né? O burrinho levando Jesus. E diz a história que a fábula, não é história, é fábula. E aí o burrinho voltou e tal, e foi para casa. E contou para a mamãe burra, né? Ô mamãe, hoje eu fui lá em Jerusalém e todo mundo jogou flor, e jogou rosa, e forrou, e eu passei com as minhas patinhas e tudo fofinho, 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 foi uma maravilha, mamãe. Mamãe, que povo querido, abençoado, gosto de burro. Tá bom, mamãe, isso esse menino inteligente, a orelha dele até diminuiu um pouco. Jesus, não posso ir. Tá bom, tô de burrinho, todo próximo, olha ele em pé. Lá vai, né? Caminhando o burro para Jerusalém. E quando chegou perto da cidade, a piazada e molecada, e pau no burro, e pedra no burro, e cacete nele. E ele começou a surrar, e vai daqui, vai de lá, e quanto mais ele correu, mais os cachorros vinham de atrás. E ele disse: não, hoje está diferente, não tinha flor, é só pedra, comia no ombro. Ele voltou para casa e disse: ih, pai, a coisa piorou.
tudo ficou louco, eu acho. O povo endureceu a cerviz e eu não estou entendendo mais nada, mamãe burra. A mamãe disse, não, querido, o burro nunca deixou de ser burro. Só que tem um detalhe, é que na semana passada, na outra, quando você entrou na cidade, Jesus estava sobre você. E você estava carregando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a glória não é para ti, a glória é aquele que estava sobre ti. É a teologia de Martinho Lutero, para que nós sejamos servos e servos fiéis. E tem muito pregador aí, eu conheço alguns que saem, querem holofote, cobram um cachê alto, são artistas de palco e levam os pobres dos irmãos ao êxtase espiritual, à loucura. E quando saem, levam toda a oferta e mais o cachê. Eu fui numa denominação dessa, o camarada ficou quase 2 horas. Sabe o que ele disse? Tinha a petulância, eu quase botei a polícia em cima dele, mas eu já tive experiência disso, daí a polícia ia dizer para mim, sabe, como já me falou? Não, meu amigo, ele está pedindo, ele não está roubando. Eu comentei com o delegado. Esse delegado, o cara que vai em cima de um púlpito e começa a dizer que Deus revelou para ele que ia levantar naquela reunião 50 mil reais e que Deus falou que para ele que tinha 10 pessoas que ia dar 1.000 reais. E por incrível que pareça, levantou-se as pessoas, cada um dando 1.000 reais. E ele chegou até 10 reais, o vagabundo. Esse não carrega Jesus nos lombos. Esse vai ficar sem Jesus um dia. Presta atenção, meus irmãos, um dia que se vier uma ditadura no Brasil, um comunismo, você que é cristão, não ora não. É Deus que está disciplinando o Brasil, talvez que eu esteja profetizando hoje. É pesado, não? Mas é verdade. Então esses que são animadores de palco, e ó, meu pastor nesse dia, irmão José, que tal nós vamos fazer um avivamento na igreja? Pena que nós não temos dinheiro para chamar um pregador famoso. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, meu dinheiro não vai cair ali não. Não existe pregador famoso. Deus não reparte a sua glória com ninguém, irmãos. A glória é só do Senhor. João Batista disse assim, ó, que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias, correios dos seus sapatos. Eu venho e vos batizo com água, mas depois de mim vem um que vos batizará com fogo. Ele tem nas suas mãos a pá e a eira. É ele que vai separar o trigo. O trigo volta para o celeiro e a palha vai para o fogo. Então, essa fábula do burrinho é muito própria para os nossos dias. Estou olhando ali que está dando 19 minutos de novo, 43 segundos, já está dando outro sinal. Vou terminar antes que essa coisa aqui eu acho que vai terminar tudo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.